Muito bem, amigos, estamos começando mais um Cartas na Mesa aqui na Imagem TV, canal 30, e como você pode notar, de uma forma um pouco diferente. Ao invés daquelas entrevistas rotineiras que a gente vinha fazendo, duradouras, longas, de 45 minutos, quase uma hora, nós vamos trabalhar esse espaço de uma forma mais dinâmica, mais objetiva, e já a partir de hoje, embora nós tenhamos um único entrevistado ainda neste programa, que vai comentar a respeito da revista Abriache. É o Gualberto Costa, o nosso entrevistado, e ele também coloca assuntos bastante polêmicos. Fala da vida política de Lages, ele fala da questão do investimento empresarial e da importância do empresário para o município. Enfim, ele coloca dedos em algumas feridas e que deve realmente repercutir o que ele nos colocou durante essa entrevista, e você terá a oportunidade a partir de agora de conferir. Mas não será somente nesse sentido que nós vamos trabalhar o nosso programa. Nós vamos emitir também opiniões e queremos com isso contribuir de uma forma mais ampla para a nossa sociedade, a nossa comunidade, com alguns assuntos que requerem talvez uma atenção um pouquinho maior. Um deles eu quero começar aqui. Talvez pela proximidade do Natal, desse final de ano, a gente percebe que as ruas de Lages estão, é claro, bem mais movimentadas. E neste movimento, nas ruas centrais da cidade de Lages, percebe-se um aumento também da mendicância. São muitas pessoas sentadas em pontos estratégicos no centro de Lages, principalmente senhoras e senhoras de idade, pedindo esmolas, implorando por uma moedinha. Não bastasse essas senhoras, temos também senhores, é claro, pedindo esmolas nas sinaleiras, e crianças também da mesma forma em portas de lojas, padarias, enfim, no comércio. Isso gera um certo desconforto, digamos assim, para a comunidade lagiana, uma vez que ela recebe também muitos visitantes, e esses visitantes observam que a cidade de Lages está nessa situação. Eu não sei aí o que a Secretaria do Bem-Estar Social está fazendo para conter ou tentar diminuir, ou saber exatamente o que essas pessoas que estão hoje na miséria no município, pedindo esmolas no centro da cidade, elas têm em termos de contribuição previdenciária, ou se é que tem alguma aposentadoria, ou se é que tem alguma renda, porque, é claro, também não tem como impedir que essas pessoas peçam esmolas. Mas a sociedade exige uma explicação e nós aqui estamos colocando este ponto. Vamos conversar ainda no nosso programa sobre vários assuntos que a gente quer trazer para vocês, telespectadores, e esclarecer algumas situações. Um desses assuntos é com relação ao SAMU. São muitas as reclamações, mas sabe-se também que o SAMU tem prestado um serviço relevante para a comunidade. E a diretoria do SAMU, os médicos, os enfermeiros, têm explicações para o que deva estar acontecendo em termos de reclamações. E sabe-se que esse pessoal sofre com os trotes e que não são poucos. Nós vamos repercutir esse assunto nos nossos programas mais à frente. Mas muito bem, eu falei do Gualberto Costa, que é o nosso entrevistado nesse programa, e ele fala especificamente sobre a sintonia que o coloca na cidade de Lages e a importância do trabalho que ele vem desenvolvendo através da revista Abriache. O Gualberto é uma pessoa simples, é um abnegado e que conseguiu resgatar através da revista Abriache um ponto importantíssimo para a sociedade lagiana e serrana, ou seja, o ponto que refere-se ao passado, mostrando isso com muita veemência, a questão do passado, chegando até o presente, e claro que isso dá uma denotação também do assunto para o futuro da Serra Catarinense. E ele já está aí na 6ª ou 7ª edição, mas deixamos o Gualberto falar a respeito desta revista. Gualberto, com você. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui. A gente transita de porta aberta porque a gente não tem verba oficial, né, Paulo? Então eu sou um investidor e um
uma pessoa, um momento, um empresário, né? É meio difícil falar essa palavra, empresário, mas sou, que acreditei em Lages e, na verdade, comecei a fazer essa revista, Abre e Ache, sem absolutamente um tostão no bolso. A minha vida, praticamente, eu fui funcionário, fui empregado. Quando cheguei em Lages, fui trabalhar no jornal Momento, trabalhei um momento, assim, por alguns meses, e logo depois eu comecei a editar o Abre e Ache dentro do jornal Momento. Então, peraí, vamos fazer um parênteses. Só uma coisinha, Paulo. Então, só para você falar de a gente ter um trânsito em todos. Eu acredito no empresário, sabe, Paulo? Por exemplo, eu não acredito em político de jeito nenhum. Para mim, o país seria dirigido por empresas. Eu sou assim, eu acho assim, a política. Eu acredito basicamente é no empresário. A pessoa que dá emprego, que luta todo dia de manhã às 8 horas da manhã para dar emprego. Então, eu acredito que as pessoas. Eu acredito em quem realmente trabalha. Essa é uma grande verdade. E eu realmente acho que o político não trabalha. O político, sabe, a inutilidade do político é uma... Pelo menos nessa democracia que a gente vive no país, você veja onde tem político, tem corrupção. Então, eu acho assim, eu acredito na iniciativa privada, por exemplo. Eu não acredito que possa haver nada estatal. O país onde tem banco estatal tem corrupção. Eu acredito na privatização de tudo. Se fosse coisas privadas, estatais boas, países muito evoluídos teriam. Os países evoluídos não têm banco privado, banco estatal. Os países evoluídos não têm empresas estatais, com muitas raras exceções. Você vai encontrar isso em países onde a corrupção, normalmente, o estatal serve para servir a corrupção. E onde tem político, quer queira, nós vamos encontrar corrupção. Comungo da sua opinião. Mas então vamos falar um pouquinho do Gualberto. Gualberto, você chegou quando em Lages e veio de onde? Eu vim de Taubaté, São Paulo. Na verdade, eu vim de São Paulo, da capital, né? Agora, quando eu vim para Lages, eu estava trabalhando em Goiânia. Trabalhei 4 anos em Goiânia, trabalhei em Curitiba. Mas a 90% da minha vida eu passei em São Paulo, na capital. E o que te trouxe a Lages? Eu tinha um filho que morava em Rio do Sul, num casamento, que sou separado, e ele estava crescendo, eu estava muito distante dele, e eu queria me aproximar novamente do meu filho, eu queria estar perto. Morando em São Paulo era difícil essa aproximação, então eu resolvi procurar uma cidade de Santa Catarina para morar. Daí eu vim aqui na Festa do Peão em 94, eu adorei Lages. Assim, eu adorei, tem coisas de Lages assim que eu acho maravilhosa, por exemplo, a recepção, a cordialidade, a generosidade do povo lagiano é uma coisa assim que me encanta. Sabe, eu achei assim, a Lages tem um aspecto, e nisso eu realmente acredito, Paulo, você me desculpa, eu vou repetir. Eu não acredito no político, mas eu acredito na pessoa que produz, tá me entendendo? Eu assim, os empresários de Lages, eu acho assim, de uma capacidade, porque eles sobrevivem em uma cidade onde nunca foi muito bem agraciada pelos políticos. Os políticos nunca fizeram muito por Lages, a nível de desenvolvimento. Sempre foi uma política tradicional. Eu não conheci Lages antes, mas estudando a história de Lages, você vê que houve assim... A política sempre, antes de fazer o progresso da cidade, sempre segurou. Depois teve uma fase da madeira, da exploração da madeira, que as pessoas ganharam dinheiro na cidade e foram gastar em outro lugar. Quase não investiram. Não investiram na cidade. Então, por exemplo, hoje, quando um político, quando um empresário investe em Lages, eu acho assim, são pessoas que são realmente muito especiais. Os empresários lagianos, assim, me encantou as pessoas, a cidade, o clima me encantou. Então eu passei a amar Lages, sabe? E foi o que eu realmente escrevi no primeiro número, que saiu na primeira revista, quando se tornou revista, que eu saí do Momento e que eu realmente escrevi meu sentimento. Tem empresários assim de altíssimo nível, pessoas seríssimas nessa cidade, e que me abriram as portas. Não estou falando isso deles, não porque abriram as portas e acreditaram no meu trabalho, mas porque a vida deles, você vê que são uma vida de luta, de trabalho, sabe? Todo dia estão lá dentro das suas empresas, dando emprego. E como você já pôde perceber, o Gualberto é daqueles que não tem
papas na língua, né? Ele fala realmente o que pensa e demonstrou que realmente acredita no empresário lagiano e não dá muito crédito à classe política. E por falar em crédito político ou crédito para o empresário, a nossa cidade de Lages, o município de Lages, está hoje apresentando um crescimento de 6%. E essa notícia deve logo, logo ser ventilada pela área de comunicação social do município, da prefeitura. E a partir desse crescimento do município de Lages em 6%, nós devemos colocar outras questões e entender por que há tanto investimento no município de Lages hoje. Uma notícia importante, talvez, para você, é de que não oficialmente, ou seja, extraoficial, a Havan está sondando a possibilidade de instalar uma de suas filiais aqui na região serrana, especificamente em Lages. As Casas d'Água, também de Florianópolis, está tensionando instalar uma de suas empresas em Lages. Por que o Angelone, por exemplo, fez toda essa reforma, essa ampliação, esse investimento no seu atual supermercado? E ainda por falar em Angelone, o próprio supermercado, a diretoria desse supermercado, está sondando uma outra área para instalar uma outra empresa, um outro supermercado, talvez aí um hipermercado, e exatamente naquele local ao lado da rodoviária que deveria se instalar o falado shopping, que eu acho que esse não vai acontecer mais. Tanto é que a própria administração municipal não tem mais nem abordado esse assunto e está entrando para o lado do esquecimento. Então, acredito que o shopping, o falado shopping para o município de Lages, esse já não vai mais acontecer. E por lá deva, então, se instalar um hipermercado sondado pelo próprio Angelone para requerer aquela área ao lado da rodoviária. E assim, o crescimento de Lages também pode ter outros exemplos. Você percebe que muitas lojas de eletrodomésticos estão se ampliando no centro da cidade. Existem lojas que têm duas, uma próxima da outra, o caso da Berlanda, uma próxima da outra, o Magazine Luiza também, temos duas lojas no município de Lages, e outras que também estão procurando espaço para se instalar. Então isso quer dizer o quê? Que Lages, com esse crescimento de 6%, está realmente chamando a atenção de empresários de todo o estado de Santa Catarina e de fora dele. E a partir daí, então, a gente às vezes se pergunta por que há investimento no município de Lages. E o Gualberto também tem uma opinião formada a respeito disso. Porque existem projetos para o futuro de Lages, né? Por exemplo, já que você está falando em projeto, você pega... Essa é uma pergunta para você, por quê? Pega a Coxilha Rica. Existe um grande projeto de preservação da Coxilha Rica, dirigido pelo Dr. Nazareno, o procurador da República. Esse assunto eu já abordei no meu jornal Vida Natureza. É um projeto fantástico a nível de turismo. Você veja, Paulo... Transformar em APA. Exato, transformar em APA. Que é um projeto assim maravilhoso. Área de preservação permanente. Né? A área de preservação permanente, que é um projeto, não sei se você conhece o projeto. Conheço. Mas é um projeto assim maravilhoso, que vai dar assim, um avanço. Existe o trabalho eu não conheço muito esse trabalho, mas talvez você conheça mais, no investimento na parte das hidrelétricas, das mini bacias, né? As PCHs. As PCHs. Quer dizer, existe a possibilidade, além do que Lages é um polo da região serrana, quer dizer, o comércio é muito forte. A Paiquerê vai acontecer. A Paiquerê, exato, a questão do Paiquerê, que está tendo alguns problemas, mas... Não, ela já está definida. Já está definida. Então, isso é tudo alavanca o projeto. O que precisa ter é políticos sérios, como temos alguns, mas eu falo assim alguns porque para mim realmente é alguns poucos, que ajude nesse processo. Tá? Porque eu vejo assim, enquanto existem pessoas, empresários lidando para promover a cidade, existe também aqueles que querem tirar proveito para si próprio. É verdade. Tá? São aqueles políticos que estão ali para se beneficiar. Então, o que existe tem que ter eu acho que a grande classe de Lages que faz essa cidade ir para frente, progredir, são os empresários.
Ok, estamos de volta com o Cartas na Mesa, aqui na Imagem TV, canal 30, e conversando com o Gualberto e pincelando algumas outras informações que com certeza você deve estar se inteirando a respeito desses assuntos da economia de Lages. Mas muito bem, a revista Abre e Ache hoje tem se tornado no município de Lages e na região serrana, e como diz o próprio Gualberto, para todo o estado de Santa Catarina, e agora ultrapassando barreiras para outros estados como o Paraná e o próprio estado de São Paulo. Isso nos dá uma credibilidade e também o próprio Gualberto consegue resgatar no que ele trabalha em termos de conteúdo nesse material. E essa nova revista que conta a história de Anita Garibaldi, ele está muito feliz pela finalização deste projeto. E então, Gualberto é quem pode nos dar uma explicação melhor a respeito do que foi feito, de como foi escrito, enfim, todo esse trabalho artesanal que ele criou, com fotografias magníficas e um resgate histórico da vida e morte de Anita Garibaldi. No início de dezembro, como foi prometido nas nossas propagandas, que no início de dezembro estaria em todas as bancas. Estou indo para todas as bancas, não só de Lages, estou indo para todas as bancas de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. É uma revista que começou dentro de um jornalzinho. Eu, como já falei, não tenho ajuda privada. A única empresa, não tem ajuda estatal, a única empresa que me ajuda, que fez um contrato comigo, foi a Semasa, porque eu divulguei, mas é uma empresa. Então, foi um trabalho desenvolvido, assim, com o meu trabalho junto aos empresários da cidade. Quem me ajudou foi grandes empresários, as pessoas que têm empresas dentro de Lages, lojas, o comércio, indústrias, que realmente fizeram que esse trabalho crescesse. Hoje nós estamos editando 5.000 revistas Abre e Ache. O projeto final da Anita Garibaldi é que ela se torne 10.000 revistas. Ela está indo hoje para todas as cidades do estado de Santa Catarina. Na semana que vem elas vão começar a ser distribuídas no Paraná e no Rio Grande do Sul. E o objetivo meu é que mais 2 ou 3 meses, quando eu consiga reverter um pouco do dinheiro investido no primeiro momento, eu consiga fabricar mais 5.000 revistas, que foi a editora que me exigiu, para que ela seja distribuída também na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. No mínimo eu tenho que entregar mais 5.000 revistas. Então, na verdade, eu tenho que fabricar 10.000 revistas para poder usar o serviço de algumas empresas de distribuição. Você fez um trabalho diferenciado, lançou a revista, uma espécie de livro, e a revista... Eu lancei o seguinte, a revista vai sair, a revista com todas as publicidades e com todos os textos, vai sair na região serrana, Lages, toda a região onde envolve a publicidade feita na revista. Uhum. São 3.000 revistas distribuídas na cidade de Lages, todas as cidades que compõem o Planalto Serrano. E depois nós fizemos o livro só com o texto da Anita Garibaldi, da doutora Fernanda, doutora Maria Fernanda Pacheco Wolff, que é a esposa do doutor Nazareno. Ela fez um texto brilhante, seríssimo, de muita pesquisa. Foi assim, ela é uma pessoa brilhante, ela é procuradora da Fazenda Nacional, aqui em Lages, como marido, que é procurador da República, né? E é uma pessoa brilhante, quer dizer, o que eu posso falar do texto dela não foi bom, foi brilhante. Um texto seríssimo, porque acontece, Paulo, é o seguinte, muita gente escreveu sobre a Anita Garibaldi, mas 99% das pessoas que escreveram Anita Garibaldi escreveram besteira, escreveram folclore, não escreveram dentro de um processo de seriedade, de pesquisa, de realmente escrever aquilo que existe de provas científicas mesmo. E a Fernanda seguiu nesse caminho. A doutora Fernanda, ela foi perfeita, é um texto brilhante que eu acho que todo mundo merece ler essa revista, esse texto da doutora Fernanda. Está lindíssima, ela discorre sobre o que realmente aconteceu com a Anita Garibaldi, em termos do que tem de provas, é um trabalho científico. Que se tem de concreto. De concreto. A vida e depois uma percepção dela como pessoa, daquilo que ela, tanto que ela escreve que inicialmente ela achava que era a Anita Garibaldi seria uma aventureira. Tá? Depois ela, conforme vai estudando a Anita Garibaldi, ela vai começando a perceber uma personalidade extraordinária. Enfim,
o que se escreve de Anita Garibaldi é uma coisa assim, lindíssima, e eu tenho que agradecer a doutora Fernanda pelo E o que mais que tem na revista, além da história de Anita Garibaldi? Tá. O que conta? Depois a revista depois tem da vida dela? Tem tudo, exatamente. Tem assim, detalha a vida de Anita Garibaldi, como que ela agia, o que ela fazia, como que foi a questão do nascimento. Ela discute aqui se é lagiana ou se é lagunense, da onde realmente é Anita Garibaldi. E aí leiam, né? Quer dizer, as conclusões que ela chega sobre esses assuntos. Então, um trabalho belíssimo. E na revista, além do texto da doutora Fernanda, tem também um texto sobre a Serra Catarinense, como que nós, da revista Abriache, olhamos como é administrada a Serra, por exemplo, Paulo. Você vê, você pega uma cidade, várias cidades aqui da Serra, mas você pega São Joaquim, uma cidade que está na mídia nacional praticamente o ano todo. Toda vez quando se fala em frio, fala a Serra Catarinense, São Joaquim, e parece um repórter filmando São Joaquim. Esquece o Urubici, esquece o Urupema? Não, é uma pena, porque você entra em São Joaquim, é uma vergonha. A cidade está esburacada, é uma cidade feia, maltratada. Quer dizer, o que é que os políticos de São Joaquim estão fazendo? Como é que uma cidade como São Joaquim, com todo o potencial turístico que tem São Joaquim, não é bem cuidada? Meu Deus, sabe? Você pega a Serra Paulista, tem Campo do Jordão, que é maravilhosa. Você vai para o Rio Grande do Sul, tem a Serra Gaúcha, que é todo o investimento do mundo. E a Serra Catarinense, que é a mais bonita de todas. É a mais bonita que a Paulista, é a mais bonita que a Gaúcha. E é tão mal, sabe, São Joaquim, e outra, São Joaquim está na mídia o ano todo. Você já entrou em São Joaquim esses dias? Tem crateras na entrada de São Joaquim. Quando eu faço, sabe, é uma vergonha, sabe, eu nem sei quem é o prefeito. Então, porque eu não me meto muito na política, porque eu não acredito em político. Mas é uma vergonha, quer dizer, você entra, você vê que é uma vergonha essa cidade. Aí temos que chamar os empresários de São Joaquim. Lógico. Por que é uma cidade abandonada? Porque é pobre? Não sei. Se está na mídia o ano todo, por que não se faz um grande investimento turístico na cidade? Você pega a cidade como Urubici, uma gracinha, bem cuidada. Por que Urubici é bem cuidado e São Joaquim não é? A pergunta que eu faço, o que acontece? Urubici está se transformando em um grande polo turístico. E está linda Urubici. Entendeu? Quer dizer, nós discutimos isso na revista. Quer dizer, existe um texto onde nós assim, damos uma percepção daquilo que nós sentimos na Serra. Existe a questão da preservação da serra, que isso que o Ministério Público tem que estar muito atento na distribuição, na preservação da Serra Catarinense. Tem que estar muito atento a esse fato. E no final a gente tem uma percepção sobre esse fato. Então a revista Abriache, ela sempre segue nesse caminho, sabe? Nós não temos rabo preso com ninguém. Não ganhamos verba pública de ninguém, não fazemos na nossa revista em função do dinheiro do empresariado lagiano, e espere que continue assim, porque se um dia eu resolver ter uma revista, e está no meu projeto, uma revista quinzenal, nós estamos começando a se estruturar para isso, talvez daqui a um ano, Paulo, nós queremos lançar uma revista pelo menos de 15 em 15 dias, política, sim, uma revista voltada para o campo político. Voltada para o campo político, social, independente do Abriache. A Abriache sempre vai ser uma revista, mais um produto nosso da Abriache. Isso é uma questão futura. Por que eu estou querendo fazer isso? Porque se você pegar a grande empresa lagiana, Paulo, você vai ver que ela aborda todos os assuntos. Nós temos 2 jornais, o Correio Lagiano e o Momento. Mas de alguma forma, os 2 jornais estão comprometidos com o poder também. Sabe, eles têm verbas municipais, e, enfim, eles realmente, se tiverem que levar a fundo um jornalismo investigativo, eles não fazem. Não existe em Laje um jornalismo investigativo, não existe. Não, você consegue. Sabe, nem a nível de televisão, nem a nível de rádio,
e nem a nível de jornal. Quer dizer, não existe uma imprensa investigativa, como existe em muitos lugares do país. Por exemplo, você pega jornais como a Folha de São Paulo. Quer dizer, o que é que faz um grande jornal? É o jornalismo investigativo, e isso não tem lá. Deveria ter. Mas só vai ter se tiver uma empresa que tem um grande apoio do empresariado. Porque enquanto as empresas tiverem que viver das benesses do poder público, essa empresa não pode falar mal do poder público. Mas não é falar mal por falar, não. Quando eu falo jornalismo investigativo, é aquele jornalista que vai lá, sabe, vai pesquisar se o asfalto que está sendo feito não está superfaturado. Vai nas entranhas. Vai nas entranhas. Esse é o jornalista investigativo. Isso não existe mais. Sabe, se... Isso não é... Agora, saindo de Lages, falando para o Brasil, qual a grande desgraça do Brasil, Paulo? A grande desgraça do Brasil é a corrupção. Sabe, nós temos um partido no poder, um presidente que foi desassociado da corrupção, como que o partido foi corrupto e o presidente não, como isso fosse possível. Compreende? Quer dizer, isso é uma grande esquizofrenia. Eu sou psicólogo de formação, sou formado em psicologia. Isso é uma esquizofrenia. Desassociar a figura do presidente, que era do PT, da corrupção que o PT fez durante os 4 anos. Quer dizer, é uma loucura nacional. Então, mas você fala de a corrupção do PT, mas eu acho que a pior corrupção é aquela que está pertinho da gente. As que são feitas nas cidades do interior desse país. Não estou falando de Lages, estou falando de todas as cidades. É prefeito que continua recebendo salário, porque saiu candidato a coisa, daí fez acordo com o que tomou pau, continua recebendo salário, é o asfalto superfaturado, é as compras superfaturadas. Isso é a grande corrupção, porque o pouco dinheiro que sobra no município, nos municípios, eu não estou falando agora de Lages, que devia ser investido em saúde municipal, em transporte, em asfalto, esse dinheiro vai para os bolsos dos políticos. Eu não acredito em político, Paulo. Para mim, os vereadores são inúteis, não tem motivo para existir vereança. Se você analisar, para que serve uma Câmara Municipal? Para nada. Eu não acredito em deputados, por exemplo. Eu acho que o país tinha que ser dirigido por empresas. Eu acho que eu sou a favor da empresa. Sabe, o povo devia votar em empresas para dirigir o país. Por exemplo, você vota num político como o Lula. Então poderia ser exemplo de um grande conselho, talvez, no município? Exato, eu acredito um grande conselho por exemplo, antes de ter vereadores, devia ter conselhos municipais, dizendo para uma empresa que está dirigindo a cidade, dizendo o que ela tem que fazer pela cidade. Dando provas do dinheiro que arrecada todo dia, o que é feito, porque hoje a gente sabe que o dinheiro vai para secretarias, daí é caixinha para aqui, caixinha para ali. Eu não estou falando de lá, eu estou falando que a política brasileira é assim. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acho assim uma inutilidade. Imagina, você passa em frente à Câmara Municipal de Lages, estão construindo outra Câmara para aqui. Com o dinheiro que eles estão fazendo nessa Câmara, eles podiam estar fazendo tanta creche, fazendo outras coisas. Para mim, por exemplo, para mim tanto faz o vereador, porque são inúteis, não serve para nada. A nível de desenvolvimento para o país não serve para nada. Como não serve aquela festa que é em Brasília, também não acredito nisso. Eu acredito que devia ter cada estado, ter grupos de pessoas brilhantes escolhidos no estado para discutir com o presidente os investimentos. Aliás, os investimentos tinham que ser assim para o povo. Hoje, imagina o que se gasta de dinheiro em Brasília para política. E você sabe, daí um eleito vai dar mais atenção para um estado que tem os deputados mais fortes, em detrimento dos outros. Quer dizer, assim é a política. Então eu vejo o país como uma grande empresa que tem que ser dirigido por empresários, por grandes empresários. Com relação a essas críticas do Gualberto aos nossos municípios vizinhos, e especialmente de São Joaquim, é preciso concordar que esse município especificamente está faltando talvez um pouquinho mais de visão administrativa por parte dos políticos. Não é concebível que uma cidade hoje projetada para o Brasil inteiro a cada inverno, porque é no inverno que São Joaquim se destaca, hoje não tenha uma estrutura para receber a gama de turistas nesse período frio em que realmente acontecem lá os fenômenos climáticos como uma geada forte e principalmente a neve. São Joaquim é mais conhecida
pela mídia do que exatamente ela representa. Temos cidades vizinhas como o próprio Urubici, que o Gualberto citou bem, Urupema, que são cidades que também têm uma estrutura, mas não são conhecidas e talvez até sejam mais frias que próprio São Joaquim. Então é preciso concordar com o Gualberto a respeito de São Joaquim. A cidade está desleixada de uma certa forma e precisa ter uma atenção melhor até para que ela seja representativa no estado de Santa Catarina, continue sendo a cidade representativa nesse período frio de inverno. Gualberto coloca muito bem essa situação e fala com autoridade a respeito das nossas serras, não só a Serra Catarinense, mas a Serra Gaúcha e também a serra na região do estado de São Paulo, que por lá ele viveu e conhece muito bem. Então, eu acho que as nossas autoridades políticas, os nossos empresários precisam realmente dar uma atenção especial a essa questão do nosso turismo, principalmente nos períodos frios. Então, essa autoridade, esse comprometimento da sociedade precisa ter relevância a partir do momento em que as coisas são notadas. Gualberto também comenta sobre a nossa imprensa e a partir daí, essa questão da imprensa, ele que não vê uma participação mais efetiva por parte dos jornalistas, especificamente porque tem um comprometimento com o poder público. Como você pode ver, precisamos respeitar a opinião das pessoas e o Cartas na Mesa tem esse sentido de que as pessoas vêm aqui, colocam o seu ponto de vista e nós temos que respeitar a opinião de todos. Se o Gualberto acha realmente que os políticos nada representam, nada significam, é preciso entender a interpretação dele e, claro, aceitar. Embora muitos não devam concordar com o que ele disse, a respeito de que vereadores, inclusive, não precisam nem existir, que devíamos ter um conselho representativo no município, mas são coisas que cada um pensa dessa forma. E o Cartas na Mesa está aqui para quem quiser participar nesse sentido e defender seu ponto de vista. Isso é claro que não há problema. Mas a revista Abriache, que é realmente o nosso foco hoje desse programa, precisamos dar uma conotação especial. A Abriache será lançada nesta sexta-feira, a sua 7ª edição, lá no Ponto Certo Materiais de Construção, na Avenida Luiz de Camões, no número 562, no bairro Coral, a partir das 8 horas da noite. Já já o Gualberto fala mais a respeito desse material que ele acaba de lançar. Mas, gente, nós estamos numa expectativa muito grande sobre como estão as definições na política catarinense. Claro, em função do novo governo, as definições das secretarias, os nomes a serem apontados. Em Lages vivemos a definição ou a expectativa da definição de quem será o futuro secretário regional. Hoje, Francisco Kister ocupa essa pasta e essa expectativa até é gostosa por parte da gente, mas as especulações nos bastidores são enormes. Comenta que o presidente do PFL, Oswaldo Oncini, deva ser o futuro secretário da SDR de Lages e a partir daí comandar as ações desta secretaria em toda a sua região de abrangência. E tem sentido, porque também comenta-se que Oswaldo Oncini possa ser o indicado do PFL, dos liberais, para ser o futuro candidato a prefeito do município de Lages nas eleições de 2008. Nós vamos também logo buscar essa informação e conversar com o presidente Oswaldo Oncini para saber se é exatamente isso que está acontecendo. Embora a definição da Secretaria Regional, do nome para o futuro secretário, deva sair muito logo, muito em breve. E se for realmente o nome de Oswaldo Oncini, já está encaminhado aí, com certeza, por parte do PFL, o futuro candidato do partido às eleições municipais. Esse quadro é o que se desenha politicamente no município de Lages com relação à Secretaria Regional e com relação a esse mesmo nome, Oswaldo Oncini,
ser o candidato a prefeito nas próximas eleições. E claro, daí a composição vai partir dessa parceria hoje entre PSDB, PMDB, PPS, virar alguém deles para compor na majoritária e assim definir o futuro dessas eleições de 2008, envolvendo essa coligação da tríplice aliança entre PSDB, PMDB e PFL. Mas a briga no dia 12, agora, dia 12 de dezembro, na Câmara de Vereadores, será para escolher o futuro presidente, a futura mesa diretora. E nós sabemos que o presidente da Câmara de Vereadores terá, de uma certa forma, os poderes de vice-prefeito. Uma vez que todos sabem, Raimundo Colombo deixou a prefeitura para o Renatinho. Renatinho é o prefeito e nós não temos vice-prefeito na cidade de Lages. Caberá ao presidente da Câmara de Vereadores assumir a cada ausência do titular, hoje o prefeito Renato Nunes. Então, o PFL acha que talvez seja uma questão de honra escolher o representante deles para ser o presidente da Câmara de Vereadores, e o postulante para esse cargo, para concorrer a essa vaga de presidente, é o vereador Arnaldo Moraes. Então a gente vai acompanhar de perto o transcorrer dessa questão, e já nos bastidores estão tentando trabalhar fortemente os apoios. E na outra ala temos a questão da situação, o próprio partido do Executivo, o PP, que terá como indicado para concorrer à presidência o vereador Jacinto Betti, que hoje saiu do PFL e pertence ao PP. Eles gostariam muito de contar com o comando da Câmara de Vereadores, com o seu vereador do PP, e trabalhar em sintonia entre Executivo e Legislativo, mas com os partidos PP no comando desse Executivo e também no comando do Legislativo. Obviamente, não saberemos o resultado, só será conhecido no dia 12. E uma questão de honra, como disse, o PFL tomar essa posição de presidente da Câmara de Vereadores. Eu estou aqui, na verdade, dizendo assim, que a grande classe brasileira é a classe do empresário, do investidor, daquele cara que, além dos políticos, continua investindo no país. Continua acreditando, porque imagina empresários, pessoas seríssimas, ter que lidar com políticos que estão roubando em Brasília. Olha, e essa semana... Sabe, pessoas que... Só um pouquinho, pessoas como Hermínio de Moraes e tantos outros. Aqui vamos pegar de Lages, vamos pegar os grandes empresários dessa cidade, sabe, que estão pondo dinheiro na cidade e às vezes vê alguns absurdos acontecendo a nível federal. Quer dizer, são pessoas que continuam acreditando no país, e esses são os grandes brasileiros. O empresário é um verdadeiro herói. Esses são os grandes brasileiros, porque eles dão emprego, além de ter toda essa massa violentíssima de impostos que nós temos que pagar. É isso que eu queria colocar. E outra coisa, só uma coisinha que você falou, Paulo, que é importantíssimo. Nós temos uma justiça no Brasil, que agora está sendo hoje um relatório do Supremo Tribunal Federal, onde diz não sei quantos funcionários da nossa justiça ganham acima do permitido. Quer dizer, a própria justiça que está lá para tomar conta da justiça brasileira aprova o aumento para eles mesmos. Que é irregular. Quer dizer, como que pode existir uma democracia onde o próprio judiciário não cuida do judiciário? Compreendeu? Vamos pegar um exemplo, claro, de hipocrisia, né? Você vê a questão... Bom, nós já vamos desviar muito, mas você pega na prática de preservação ambiental no Brasil, você vê verdadeiros absurdos. Aí tu entra no meu chão. Hoje sabe, que está no teu chão, que está no nosso. Sabe, verdadeiros absurdos. Onde é, sabe, e às vezes não dão muita atenção para essas coisas. Pois é, e o povo serrano realmente é bastante acolhedor. O Gualberto, que é psicólogo, veio de São Paulo, gosta muito dessa cidade e tem muito a agradecer essa comunidade lagiana e serrana. E ele mesmo tem dito que está apaixonado por essa região. Lages, quando eu comecei a fazer a Abriache, eu percebia que existia pouquíssimo interesse no passado da cidade. Uma manifestação aqui. O que eu fiz? Eu fui para o jornal Momento, desculpa, e comecei a publicar
as fotografias de lajes antigas. Tive muita dificuldade, porque eu fui no museu, pedi as fotos, o museu me negou, dizendo que as fotos não poderiam ser do museu. Daí eu fui na Fundação Cultural, fui recebido pela Chica, uma menina maravilhosa, que inclusive em público quero agradecer a Chica, da Fundação Cultural. Na mesma hora ela me deu todas as fotos. A partir daí eu fiz o primeiro caderno no momento, o segundo eu já comecei, além das fotos da Fundação Cultural, começar a garimpar fotos na cidade com pessoas antigas e com filhos de pessoas antigas. Eu tenho aquela foto em casa, eu comecei a garimpar. Hoje eu tenho um acervo de quase 800 fotos antigas da cidade. Eu tenho o acervo que tem no museu, eu tenho o acervo que tem na Fundação Cultural e tenho um acervo meu que eu fui garimpando essas fotos. Hoje eu acho que é difícil alguém ter mais fotos antigas de Lages do que eu, no meu acervo. Essas fotos estão sendo postas no meu site, no www.abrearte.com.br, e vai estar à disposição da população. Não todos, por enquanto nós estamos pondo em doses, porque estamos tratando dessas fotos ainda. Mas quem quiser vê-las é só se cadastrar no site www.abrearte.com.br, que vai ficar conhecendo essas fotos. E comecei também a fotografar a Serra Catarinense e discutir a Serra Catarinense. Resolvi fazer sobre a Coxilha Rica, que foi um trabalho belíssimo, feito, escrito pelo Dr. Nazareno Wolff, o Procurador da República, que foi um trabalho belíssimo dele também, como foi agora da esposa, né, a Maria Fernanda. E foi uma revista de muito sucesso. Você veja, eu sou uma pessoa que divulgo Lages, o Paulo, demais, porque essa revista minha já não está só circulando em Lages com 700 ou 1000 revistas, está circulando no estado de Santa Catarina. Em todas as cidades que você for, a partir da semana que vem, em Santa Catarina, está recebendo a minha revista e recebeu a Coxilha Rica. E recebeu a penúltima que saiu com a capa da Catedral, que eu fiz eu voltei a publicar as fotos antigas de Lages, que foi a 6ª edição, foi a penúltima edição. Então você veja, Paulo, hoje essa revista está indo, a Anita Garibaldi está indo para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. E aqui, nessa revista, nós estamos falando de Lages. Eu sou a pessoa que mais divulga Lages. Eu duvido que alguém divulgue mais Lages do que eu. E eu estou fazendo isso, não é graças a qualquer político, não. Eu estou fazendo porque os políticos não me ajudaram. Nenhum político me ajudou. Eu estou fazendo isso graças à iniciativa privada, aos empresários da cidade de Lages, que são grandes. Isso que eu queria colocar. Sempre há um paradoxo, digamos assim, nessa situação de que o empresário de Lages quase não investe. O empresário de Lages não investe quando ele não vê perspectivas. Acredito. Porque existe muito produto que vem, promete e não cumpre, né? Eu cumpri. Cada vez que eu fiz um projeto que eu levei para o empresário, vai sair assim. 3 meses depois, estava assim mais alguma coisa. Eu nunca deixei de cumprir aquilo que eu prometi para o empresário. Nós dois somos parecidos. Quando eu lancei o jornal Vida e Natureza, ele estava no papel, no projeto. E eu conversei com os empresários e conversei também com o poder público e até com o governo do estado. Eu consegui algo inédito no governo do estado, que foi a aprovação de um comercial do governo do estado sem o produto ter saído. Só quando eu expliquei o projeto, o governo disse assim: Paulo, tu é o primeiro que nós vamos investir na história. Sempre nós vamos exigir 1 ano de veículo conhecido e realmente respaldado para depois fazer o investimento. O governo, eu acho que isso tem a ver com o nosso profissionalismo, muito, com a forma séria que a gente trabalha, assim como você está trabalhando. Tem uma coisa que eu quero falar aqui sobre uma empresa municipal. Por exemplo, eu tive um bom contrato com a Semasa. A Semasa sempre me ajudou, através do Coronel de Arajó. Mas Semasa é uma empresa. Eu anunciei a Semasa. Existe um anúncio para ser... Privatizada não, o município exato. Adotou. Veja que bem, mas a Semasa, eu estou anunciando que as pessoas têm que economizar água. Você pegar minha revista, vai ter o anúncio da Semasa. Veja, a prefeitura não está me dando nada de graça, eu estou anunciando uma campanha da Semasa. Isso é importante. Porque abre a revista e fala, isso aqui é um anúncio da Semasa. Mas a Semasa está anunciando, fazendo uma campanha publicitária dentro da minha revista. E posso dizer, Paulo, é o anúncio da Semasa que mais vai rodar o tempo todo nessa cidade.
Porque você pega o jornal, ele usa um dia o jornal e joga fora. Agora, a minha revista ninguém joga fora. A minha revista fica guardada e as pessoas fazem coleção dela. Então, veja, eu realmente, por exemplo, hoje eu vejo o Coronel Tiraju, um homem brilhante. Ele, para mim, o melhor secretário de longe dessa cidade. Além de ser muito brilhante, é um homem que fez coisas... Ele realmente transformou a Semasa em uma grande empresa. Então, ele é um investidor, ele me ajudou na empresa. E aí eu tenho que ter que agradecer ao prefeito Renatinho, porque foi agora na prefeitura do Renatinho que foi possível me ajudar um pouco mais, a Semasa me ajudou. E aí eu agradeço ao prefeito Renatinho pela postura que ele teve comigo. Também agradeço ao Renatinho. Sabe, porque... Pelo investimento. Agora, eu acho assim... Eu vejo a inutilidade, quando eu falo da política, eu vejo assim, do dinheiro que se gasta com vereador, com deputado, com senador, eu acho isso uma inutilidade fora do comum, quando na verdade para mim o importante é o executivo, e o executivo sem corrupção, sabe, porque a corrupção sai nos lados. Agora, voltando à revista, eu acho assim, foi um trabalho que começou assim, falando de fotos, e está evoluindo. Fizemos a coxilha, agora o próximo número nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso de pesquisa do caminho da sorte. Porque nós repetimos alguns temas já nacionais, já badalados, mas nós fazemos são visões novas. Por exemplo, Anita Garibaldi. Muita gente escreveu sobre a Anita Garibaldi. Mas eu duvido que se você comprar minha revista na banca, abre acho, R$ 8,50 e ler o que se escreveu de Anita Garibaldi, você vai perceber que é totalmente novo. Uhum. Compreendeu? É uma visão maravilhosa que se tem de Anita Garibaldi. Eu só não consegui colocar também, quando você falou em prefeito Renatinho, quando eu estava falando do governo do estado, que ele acreditou no meu projeto, o mesmo aconteceu com o prefeito Renatinho. Eu não tinha lançado o meu jornal ainda, ele disse, não, Paulo, eu vou ajudar você. Então, aí são pessoas de visão que compreendem o trabalho de um profissional. Exato. E a gente pegou essa verba e realmente até hoje nós estamos cumprindo essa seriedade do teu trabalho. Paulo, eu nunca fiz captação de governo do estado, eu nunca fiz captação, porque eu acho que as captações não são boas, sabe? Eu tenho... Não gosto nem falar sobre isso porque eu estaria atingindo algumas pessoas, mas eu acho isso assim, as tais captações que promete na verdade é dinheiro no bolso e o trabalho chega muito mal. Agora, eu quero, isso eu tenho que agradecer ao Renatinho, porque na época do Colombo eu não tive essa ajuda. Eu tive muito pequenininha. Uhum. E tive essa ajuda depois da eleição. Então, um pequeno contrato que a Semasa me deu não tem nada a ver com eleição, não. Eu estou anunciando o projeto. Nós temos 2 minutos. Sabe? E eu acho o seguinte, eu quero convidar a população a comprar essa revista. E quero convidar os empresários que continuem me ajudando, porque se não for a ajuda dos empresários dessa cidade, sabe, vem um nome assim, pessoas queridíssimas minhas, pessoas seríssimas, eu acredito muito no empresariado dessa cidade. Eu acredito que, sabe, eu fico, agora dá até vontade de falar o nome deles, sabe, pessoas que eu tenho assim um profundo respeito, porque eu acho que essa cidade deve muito a eles, sabe, deve muito a pessoas seríssimas que fazem essa cidade progredir, pessoas que acreditam na cidade, que investem, e para mim prova mais uma vez, sabe, a seriedade desse país não está nos políticos, a seriedade desse país está na mão dos empresários, são eles que continuam fazendo essa cidade e esse país a crescer, independentemente dos políticos. Roberto, eu quero de coração parabenizar esse teu belo trabalho, e eu te encontrei na rua na semana, agora um pouquinho antes de você chegar com a nova edição, você estava com a revista na mão, eu te senti bastante emocionado, feliz. Não, ontem quando eu conversei com a doutora Fernanda, eu acabei chorando de emoção por causa dessa revista, porque a qualidade dela realmente é maravilhosa. Sabe? É maravilhoso. E eu tenho certeza que cada vez mais o público, a sociedade catarinense hoje, paranaense e paulista, esse pessoal desses outros estados vai realmente encontrar no teu trabalho uma referência da história, não só da Anita Garibaldi, mas da história de um estado e de uma região e de uma cidade. Exatamente. Hoje eu também estou apaixonado por Lages. E não saio. Eu nem falo que eu sou paulista, eu sou lagiano, porque eu na primeira revista eu escrevi, olha, eu pedi licença para o povo lagiano, eu também tenho coração lagiano, sabe? Eu também sou um empresário da comunicação e acredito nessa terra. Lages é uma cidade, realmente acreditem.
Paulo... Tem tudo para ser uma das melhores cidades do estado. Porque tem o melhor povo. O povo serrano, olha, é um povo que, sabe, eu tenho muito a agradecer a esse povo, agradecer as pessoas humildes, sabe? Eu quero agradecer aqueles pequenos empresários, os grandes empresários, o povo que vai na banca, na banca de revistas. Sabe quantas revistas eu vendi da edição anterior? Aqui em Lages, dentro da cidade, 1000 revistas. Parabéns. Eu duvido que alguma revista de Lages tenha vendido 1000 números. Paulo, foram 974 revistas vendidas na cidade de Lages do número anterior. Parabéns. Ok, a gente quer agradecer a participação do Gualberto Costa aqui no programa Cartas na Mesa, que falou da revista Abriache, magnífico trabalho que está sendo lançado agora esta semana em Lages e que você tem a oportunidade de conhecer, basta chegar nas bancas do município e adquirir o seu exemplar, 7ª edição da revista Abriache, e que fala da vida e morte de Anita Garibaldi. Estupendo trabalho. E o Cartas na Mesa, com esse formato um pouco diferenciado, e nós vamos procurar a partir de agora trabalhar dessa maneira, e nós vamos até você buscar a entrevista e colocar estas cartas na mesa de uma forma mais objetiva. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra aqui no Canal 30 na próxima semana. Até lá.